de mulheres, de homens, jovens, adolescentes, ansiosos, inquietos. Certamente os motivos são os mais variados, mas o volume e a rapidez das informações que recebemos todos os dias, as incertezas que temos em relação ao futuro, as dificuldades que temos para lidar com as complexidades da vida todos os dias, isso certamente provoca em nós e todos nós um grau de inquietação, às vezes maior, às vezes menor, que gera uma profunda, uma enorme ansiedade em todos nós. E o que me chama a atenção nas Escrituras é que Deus conhece o nosso coração e se preocupa com ele, conhece as nossas inquietações, as nossas incertezas, as perturbações, a ansiedade que envolve cada um de nós nas mais diferentes circunstâncias. Mas ele conhece o nosso coração, ele sabe o que se passa e eu fico cada vez mais impressionado, admirado pela precisão cirúrgica com que Deus trata essas coisas. É importante notar que a ansiedade é um tema que Jesus trata dele, nesse texto em particular. Paulo fala sobre ele na sua carta aos Filipenses, mais explicitamente. Pedro fala sobre ele. É um tema que encontramos em toda a Escritura, porque Deus se importa com isso. Ele sabe o que se passa no meu e no seu coração. E nesse texto nós temos três causas, três movimentos do coração que são causadores, que provocam a ansiedade. E Jesus nos apresenta dois caminhos, duas propostas ou dois movimentos que nos ajudam a lidar com ela. O texto que lemos começa dizendo: por isso vos digo. Esse por isso diz respeito àquilo que Jesus menciona antes desse texto. Se você tiver a sua Bíblia comigo, mas eu leio rapidamente, nos versos 16 a 18, Jesus diz, nos versos 19 a 21, Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse é o primeiro movimento que causa ansiedade. Todos nós entesouramos tesouros. Todos nós nos preocupamos com o futuro. Todos nós nos preocupamos em prover os meios que nos darão segurança em relação às situações imprevisíveis, complexas, crises que possivelmente teremos de enfrentar. Portanto, é natural que todos nós, de alguma maneira, procuremos fazer nossos investimentos, poupar recursos, nos preparar para o futuro, quem sabe para adquirir um imóvel ou para fazer um outro tipo de investimento, mas o fato é que todos nós entesouramos tesouros. E Jesus não está aqui repreendendo-nos por sermos precavidos, por olharmos para o futuro com essa preocupação ou pelo desejo e necessidade que temos de investir, de comprar um imóvel, de fazer alguma coisa necessária, talvez ter os meios para ajudar os nossos filhos no futuro,
um centro de segurança no coração de cada um de nós. Nós colocamos nossa segurança, nossa esperança, as nossas expectativas nos tesouros que nós entesouramos, e todos nós sabemos que eles são instáveis. Eles não têm a segurança que muitas vezes queremos ter. Eles não nos oferecem as garantias que nós desejamos possuir para o futuro. Uma crise econômica, um acidente, uma demissão, qualquer coisa que aconteça tem o poder de desfazer aquilo que muitas vezes colocamos no nosso coração. Jesus não está aqui nos censurando por ter uma poupança ou um investimento, já deixei isso claro. Não é disso que se trata o texto. O texto se trata do coração. Onde o meu coração encontra o seu descanso? E os tesouros que nós acumulamos, os tesouros que nós entesouramos, por serem instáveis, por não nos oferecerem a segurança que gostaríamos que nos oferecessem, eles causam em nós um estado de profunda ansiedade. Para todos nós. Eles não têm meios para garantir para nenhum de nós um futuro seguro. O segundo movimento, a segunda causa de ansiedade que Jesus nos apresenta aqui, nos versos 22 e 23, ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que te há sejam trevas, que grandes trevas serão. Nós não apenas entesouramos tesouros, mas nós, cada um de nós, todos nós, temos visões da realidade. Temos um jeito, uma maneira de olhar para a realidade. Todos nós. E dependendo da forma como nós olhamos, dependendo da maneira como nós interpretamos a realidade, o que Jesus diz é que pode haver luz em nós, clareza, discernimento, sabedoria ou trevas, densas e profundas trevas. Todos nós vivemos num mundo que nos envolve com uma infinidade de informações, de notícias. Vivemos hoje, particularmente, um cenário de guerras, de incertezas, de conflitos. Os nossos olhos são a janela por onde todas essas informações, todas essas realidades são capturadas e filtradas por nós. Cada um de nós vê e interpreta a realidade de uma maneira única. Se os nossos olhos, os meus olhos, os seus olhos forem bons, ou seja, se somos capazes de discernir e compreender adequadamente a realidade que nos envolve, viveremos em paz. Mas se os nossos olhos e a nossa capacidade de compreender e discernir e interpretar a realidade é confusa, é dominada pelas notícias, pelas informações que recebemos de pessoas que certamente não conhecem toda a realidade como ela deveria ser compreendida, ou como ela de fato é, o nosso corpo, a nossa vida se mergulha em trevas. E isso causa muita ansiedade, porque o futuro, bem como o presente, permanecem confusos, incertos. E o terceiro movimento que causa profunda ansiedade em nós está no verso 24, quando Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores,
pode acontecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Outra causa de incerteza, inquietação, perturbação e ansiedade é o fato de que todos os seres humanos, eles servem a um ou mais senhores. Todos. Em outras palavras, todos os seres humanos ouvem uma ou mais vozes, seguem a um ou mais mestres. Todos nós ouvimos vozes, todos nós seguimos alguém, ou alguma ideia, ou alguma ideologia. Todos os seres humanos têm um escape. E o que Jesus coloca diante de nós como uma grande causa de inquietação e de ansiedade é que precisamos entender, compreender qual é o Senhor que nós seguimos e servimos. Porque se seguimos e servimos a um Senhor errado, as riquezas, por exemplo, ou a qualquer outro sistema, isso trará sobre nós uma profunda inquietação e ansiedade, porque nenhum desses senhores ou nenhuma dessas vozes que não seja de Jesus Cristo trará a nós a paz e a segurança que nós precisamos. Então são três causas de ansiedade que Jesus apresenta. Os tesouros que entesouramos e que colocamos neles a nossa confiança e segurança. As visões da realidade que muitas vezes nos impedem de ver a realidade tal como ela de fato é. E não a interpretamos da maneira adequada. E a terceira causa são os senhores, as vozes, os pensamentos, os sistemas, as ideias que nós seguimos e servimos. Essas três causas produzem em nós um profundo estado de ansiedade. É por isso que Jesus começa o texto que lemos dizendo: por isso vos digo. Por essas razões, eu digo a vocês, não andem ansiosos com a vida de vocês em relação ao que vocês irão comer, beber ou vestir, que representam todas essas demandas da vida de todos nós. As preocupações que temos, preocupações que são comuns a todos nós. Não andem ansiosos quanto ao que vocês vão comer, beber ou vestir. Mas como lidar com isso? Como lidar com essa ansiedade? Como enfrentar o fato de que todos nós vivemos preocupados exatamente com o que comer, beber e vestir? Toda a nossa vida é estruturada, organizada, para prover o que comer, beber e vestir. Como não viver preocupados com isso? Como não viver ansiosos e inquietos em relação a essas coisas, quando muitas vezes nos vemos em situações bastante delicadas, confusas, complexas, de um desemprego, de uma enfermidade, da velhice que vem e que precisa de condições e meios para poder nos dar uma condição mais estável, segura para enfrentar a nossa velhice. Como que nós podemos não viver ansiosos em relação a essas coisas? E Jesus nos oferece aqui duas pistas, ou dois movimentos do coração, que nos ajudam a lidar com a inquietação humana, com a ansiedade, com as preocupações tão comuns a todos nós. Primeiro movimento. É como se Jesus dissesse para mim, para você, multiplique
situação natural de todos nós, mas Jesus propõe uma mudança de foco, uma mudança de atenção. E o que Jesus propõe parece até ridículo quando ele diz: ao invés de você focar a sua atenção nas suas necessidades do dia a dia, olhe para as aves do céu e para os lírios do campo. Eu me lembro, uma vez, meditando sobre esse texto num grupo, que tinha um amigo meu, pernambucano, mora em Recife, e com aquele sotaque bem pernambucano, ele olhou para mim e disse assim: pastor, no perrengue que eu estou vivendo hoje, desempregado, o senhor quer que eu fique olhando para o matinho, fique observando o matinho e não olhar para essa realidade que me deixa aflito todo dia? Eu falei: olha, o que Jesus está propondo é exatamente isso. Contemple a criação, contemple o poder do Criador, contemple o cuidado do Criador, até você entender que o Criador é um Pai que conhece as minhas necessidades antes mesmo que eu tenha consciência delas. Considere o cuidado do Criador com a sua criação e procure nunca esquecer de que você vale muito mais do que qualquer obra da criação de Deus. Olhe para a criação, contemple a criação, contemple até você entender que Deus é um Pai que conhece as suas necessidades e prometeu supri-las. Isso não significa que não passaremos por lutas, provações, privações, dificuldades, todos os santos da história passada. Mas o que Jesus espera é que a gente conheça e entenda que Deus é o nosso Pai, é o Pai de Jesus Cristo e o nosso Pai Celeste. Essa é uma das verdades mais importantes para a experiência espiritual e que nos ajuda a enfrentar e lidar com toda a ansiedade e inquietação que temos em relação à vida. Jesus, no final da sua vida, do seu ministério na cruz, o seu último suspiro na cruz foi orar dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Toda a vida de Jesus foi um testemunho vivo e poderoso de que o Pai é o centro de tudo aquilo que ele fez e de tudo aquilo que ele ensinou. É isso que Jesus deseja, embora possa parecer um tanto ridículo em meio a crises, guerras, riscos de conflitos e crises econômicas, desemprego, etc. Jesus vem e diz para nós: olhe para os lírios do campo e para as aves do céu. Contemple a criação. Esse é o movimento. O primeiro milagre de Jesus aconteceu em Caná da Galileia, num casamento. E o vinho acaba no meio da festa. E procuram Jesus, dizendo: mestre, o vinho acabou. E o que Jesus sugere? Encham as talhas de água. Se eu estivesse lá, eu diria: Senhor, a água a gente tem, o que não tem é vinho. Como encher a talha de água? Não está faltando água para a festa, está faltando vinho. Entendeu? Mas muitas vezes o caminho que Jesus propõe pode sim parecer estranho a nós, até mesmo ridículo. Mas é exatamente isso. O caminho dele é um caminho que nos surpreende pela maneira como ele trata as demandas mais complexas da nossa alma. Se você ler o livro de Jó e o drama do sofrimento de Jó, um sofrimento imenso que Jó vive,
E em meio ao seu sofrimento, Deus permanece em silêncio. Praticamente quase todo o livro. E no final do livro, no final do drama de Jó, quando Deus começa a falar com Jó, o que Deus fala? Deus não responde a nenhuma pergunta de Jó. Deus não resolve o problema de Jó. Deus chama Jó e o leva a contemplar a beleza da criação. Porque o que nos ajuda a enfrentar a feiura do mal é a beleza da criação. O que nos leva a enfrentar as nossas inquietações é a beleza do cuidado do Criador. É assim que Deus responde para Jó. Ele chama Jó e o convida a olhar a beleza da criação, a forma como a criação se movimenta, para que Jó entenda que o Criador detém o governo sobre todas as coisas, inclusive da sua condição precária, miserável, de sofrimento, de penúria, de dor que Jó estava vivendo. E Jó responde a essa maneira de Deus lidar com a sua dor, dizendo: eu antes te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Primeiro movimento para lidar com a ansiedade das pessoas que entesouramos, das visões da realidade que possuímos, dos senhores que muitas vezes seguimos, é parar e mudar o foco da nossa atenção. Deixe de focar a sua atenção nas suas demandas e necessidades do dia a dia, ou mesmo do futuro, e olhe para o Criador e a sua criação. Olhe, contemple, até os seus olhos verem Deus como Pai e o cuidado que Ele tem de nós. O segundo movimento que nos ajuda a lidar com a ansiedade é a mudança da nossa agenda, a mudança das nossas prioridades, daquilo que de fato nos importa. E Jesus então termina dizendo: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, como é que será o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos ou dos nossos pais idosos. Não fiquem inquietos com isso. Os gentios, aqueles que não conhecem Deus, aqueles que não contemplam o Pai, aqueles que não sabem que o mundo tem um Criador que cuida da sua criação, é que se preocupam com essas coisas. Mas o nosso Pai Celeste sabe do que tendes necessidade. E Ele termina dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Mude a sua agenda, mude a sua prioridade. Isso me chama a atenção, porque todo esse texto acontece dentro do ensino de Jesus sobre a oração. E Jesus começa ensinando os seus discípulos a orarem, dizendo: olha, entra no seu quarto, fecha a porta, e enquanto você estiver orando, não use de repetições vazias, vagas, abstratas, sem sentido. Vocês precisam orar sabendo que o vosso Pai, o Pai Celeste, sabe do que vocês necessitam. Então vocês orarão assim, e Ele nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade e segue o nosso coração. Há vários anos atrás, preparando algumas mensagens sobre essa oração que Jesus nos ensinou, me chamou a atenção alguns detalhes dela. Eu fiquei pensando: por que a oração que Jesus nos ensinou não é a oração que nós oramos?
Veja que a invocação dessa oração é Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Essa é a invocação. A primeira coisa que Jesus espera que nós lembremos sempre quando nós oramos é de nos dirigir ao Pai nosso, ao Pai que está nos céus, de onde Ele reina e governa todo o universo. E nas súplicas, se você prestar atenção nos pronomes, deu, tua, nosso, nossas. Não tem medo, não tem caminho. Teu nome, teu reino, tua vontade. Nosso pão, nossas dívidas, nossas tentações. Veja, é uma oração que começa com a agenda de Deus, não a minha, não a sua. Começa com a necessidade de que o nome de Deus seja sempre santificado, glorificado, honrado em todas as circunstâncias, em tudo aquilo que acontece. Nós não santificamos o nome de Deus, o nome de Deus é santo. Mas quando nós oramos, nós expressamos o desejo que temos de fazer com que a santidade desse nome esteja presente, porque Deus age no mundo da história e na nossa vida, não simplesmente por mim ou por sua causa. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar que é por causa da honra do seu nome, da glória do seu nome, que Ele faz o que precisa ser feito. E seguimos orando, dizendo: venha no teu reino, que o teu reino se manifeste no meio das crises, no meio das inquietações, no meio das incertezas, que o teu reino se faça presente, se mostre real e poderoso entre nós, que o governo de Jesus Cristo se faça presente na vida, na família, na igreja, na cidade, na história de cada um de nós. Seguimos orando, dizendo que a tua vontade se faça aqui na terra, da mesma forma como ela é feita nos céus. E seguimos orando pelo nosso pão, por todas as nossas necessidades, por todas as nossas dívidas e a necessidade de perdão que temos em todas elas, para que Deus nos poupe e nos preserve das armadilhas que o tentador apresenta diante de nós todos os dias, para que essas coisas aconteçam com todos nós. Porque se acontecem com todos nós, acontecem com cada um de nós também. Eu não quero que você saia daqui me interpretando mal. Não há nenhum problema você orar pelas suas necessidades particulares e pessoais. A Bíblia nos incentiva a fazer isso. Mas tome essa oração como uma estrutura para a sua prática de oração. Porque quando nós mudamos o foco, quando nós mudamos a agenda, quando nós mudamos o centro do nosso interesse, as nossas prioridades, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas nos serão apresentadas não como um bônus. Nós entenderemos que fazemos parte de uma realidade muito maior do que aquela que as nossas necessidades privadas impõem sobre nós. Eu fico me perguntando, por que nós oramos muito mais pelo que Jesus disse para nós não nos preocuparmos, pelo de comer, beber e vestir e todas as suas operações, e oramos muito pouco ou praticamente nada pelo reino de Deus e a sua justiça. E talvez por isso a ansiedade e a inquietação se tornam companhias permanentes, causando em nós
estresse, inquietação, preocupação em todas as áreas da nossa vida. Porque nós buscamos aquilo que Jesus disse para não nos preocuparmos e não buscamos aquilo que Jesus disse que é a prioridade número 1 das nossas preocupações. Invertemos. E daí está o inquieto e ansioso de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos essas 3 grandes causas de ansiedade. A confiança nos tesouros que acumulamos, sejam eles grandes ou pequenos, mas eles são incertos. E nós temos que protegê-los, resguardá-los. E isso gera muita ansiedade, mas muita ansiedade. A visão que cada um de nós tem de olhar e interpretar a realidade da nossa volta, pessoal, familiar, profissional, nacional, a realidade que envolve o planeta, as nações, etc. A forma como nós olhamos e interpretamos, isso causa muita ansiedade. E a terceira causa, todos nós ouvimos uma ou mais vozes, seguimos um ou mais senhores, ideias, ideologias. Mas Jesus disse que o seu discípulo é aquele que ouve a sua voz e o segue. Enquanto nós ouvirmos as vozes dos poderes que atuam no mundo, sejam as riquezas, seja o poder político, econômico, seja ele qual for, nosso coração permanecerá incerto. Mas se os nossos ouvidos forem treinados a ouvir a voz de Jesus Cristo e seguir, isso trará paz. Então, os 3 movimentos que causam ansiedade são esses, e os 2 que nos ajudam a lidar com ela é mudar o nosso foco de atenção. Eu sei que tanto você quanto eu temos necessidades reais. Necessidades que são concretas. Podemos e devemos orar por elas. Necessidades de saúde, de relacionamento, de sustento. Temos. E elas são reais. Jesus não as nega. Pelo contrário. Mas mudar o foco da nossa atenção é contemplar o Criador e a sua criação, até o nosso coração entender que o Pai nosso, o Pai Celeste, conhece as nossas necessidades, todas elas. E mude também o foco da sua prioridade, da sua agenda. A sua prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Olha, busca o reino, clame pelo reino, deseje o reino, anseie pelo reino, anseie pelo governo justo de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Todas as outras coisas você irá compreendê-las e reconhecê-las numa outra perspectiva completamente diferente, que dará para você uma segurança real e uma paz permanente. Que Deus nos ajude a sermos mais criteriosos com os movimentos do coração que produzem ansiedade e darmos a atenção devida aos movimentos que nos ajudam a resisti-las e a não viver em função daquilo que causa em nós tanta dor, tanta inquietação, tantas preocupações e tantas inferioridades. Que Deus abençoe a todos e guarde o coração de cada um de vocês
de Jesus Cristo.